Vamos seguir nosso estudo na carta de Judas. Nós já falamos o primeiro versículo, o segundo versículo. Terminamos quando Judas fala o que os cristãos têm, não é? Algumas bênçãos que ele usa para descrever: misericórdia, a paz e o amor. Versículo 3, nós temos já uma alerta para a batalha que Judas faz. Como nós dissemos, Judas ele tinha desejo de falar sobre um assunto e agora ele vai falar sobre alerta. Olha o versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os crentes, meus amados irmãos, eles são os amados de Deus. E, consequentemente, como nós falamos já no estudo anterior, eles são amados também por Judas. São irmãos. E, diante do que estava acontecendo, a ameaça iminente daqueles falsos mestres, Judas se apressa a escrever à igreja sobre a salvação concedida por Deus ao povo. A intenção de Judas era falar da salvação comum, mas precisou passar para exortá-los sobre a batalha pela fé. A salvação, e vale a pena nós mencionarmos, ela foi conquistada pelo Filho de Deus. Você conhece, sabe disso, quando ao morrer lá na cruz fez ressoar aquele seu brado de vitória, quando ele disse: está consumado. Agora, nós precisamos estar atentos a essa mensagem da salvação que continua única, viva, real. E Judas usa a expressão da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A salvação, ela não foi apenas um livramento do passado, versículo 5 lá da carta de Judas, você vai ver isso, mas também é uma experiência do presente, versos 23 e 24, Judas explana isso, e também é o futuro da glória de Deus, desfrutando da glória de Deus, lá no versículo 25 também, Judas fala. Então, o propósito de Judas é exortar os crentes a entrar numa peleja, numa luta contra a mentira, contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres, e empregando nessa batalha as suas armas que estão à sua disposição. O termo grego batalhar, que foi traduzido para o nosso idioma, faz parte de um vocabulário esportivo que dá a mesma origem da palavra agonizar. Na verdade, poderíamos dizer que é um retrato do atleta dedicado, competindo nos jogos gregos e esticando os nervos, os tendões, a fim de dar o melhor de si, se desgastar o máximo. É isso que Judas está chamando os irmãos a fazerem. E o alvo dessa batalha é a fé entregue aos santos. Essa fé é o conteúdo final da verdade. Essa fé foi entregue de uma vez por todas, de forma final. Meus amados irmãos, não existe outra revelação a não ser essa recebida que nós temos nas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Judas não deixa espaço para inovações, tal como alguns homens ímpios querem. No versículo 4 mesmo, Judas diz que estavam introduzindo. A revelação de Deus é final. E eu quero deixar essa palavra de exortação, de alerta para os amados irmãos. Atentai-vos. Se você ver alguém dizendo que recebeu uma nova revelação de Deus, que Deus revelou algo, que Deus mostrou algo além da Bíblia, corre dessas pessoas. Foge disso, nem ouça isso. O Evangelho, a mensagem, a fé
que de uma vez por todas foi entregue. Então, não há nova mensagem, nova revelação. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma validade perpétua, nunca mais precisa ser repetida. E o apóstolo Paulo também deixou essa mesma verdade muito clara. Eu vou falar algumas referências, e se você quiser pausar o vídeo e lê-las. Gálatas, capítulo 1, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 11, no versículo 12, você vai ver Paulo falando sobre isso. Segundo Timóteo, também Paulo escreve no capítulo 1, no versículo 13, no capítulo 2, no versículo 2, Paulo ratifica esse fato da palavra de Deus ser a verdade e pronto. E não há nova revelação. Os princípios da verdade e da vida cristã não eram uma moda passageira, mas permanentes, irrevogáveis, de uma vez por todas, entregue aos santos. Não há necessidade de atualização, de mudança, de modernização. Um escritor que disse, e eu concordo com ele, que nesse contexto a fé é o conjunto de doutrinas dadas por Deus à igreja por intermédio dos apóstolos. Isso é o suficiente. Foi nos dado através dos apóstolos, revelado na palavra, na Bíblia. Nós não precisamos de mais nada além disso. Isso é o suficiente para nós. A fé que Judas usa aqui é um resumo daquilo que os cristãos creem. Então, meus amados, fé que é crida, não por meio da qual nós cremos. Nós precisamos entender que a palavra fé, como sendo o conjunto de crenças do cristianismo, é o evangelho proclamado pelos apóstolos e que equivalem à doutrina dos apóstolos, Atos 2 e 42. Não é a confiança ou a segurança que o crente como indivíduo tem em Deus, pois essa é uma fé subjetiva. Nessa passagem, Judas fala sobre a doutrina cristã, ou seja, a fé objetiva. E é isso que nos foi confiado, é isso que nós temos em mãos, é isso que nós precisamos batalhar, lutar, defender e estarmos atentos para não deixar que essas falsas doutrinas, falsas revelações, falso evangelho ganhem espaço infiltrado. É batalhar pela fé e que Deus nos conceda sabedoria, capacidade para lutarmos e posicionarmos e não deixarmos ser enganados ou enveredar por esses caminhos desses falsos mestres. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero só fazer mais um pedido para você, com muito carinho. Se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, seu like aí, faça um comentário embaixo da leitura, coloque um amém que você ouviu. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é importante e recomenda ele para outras pessoas, e mais pessoas têm acesso a essa palavra. Então isso é importantíssimo para o nosso canal, isso é importantíssimo para que outras pessoas recebam também a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida.